Lá no retiro, dia 19, 20, 21, não sei qual dos dias, acho que foi no último dia, sobre este assunto, sobre discipulado, como você vai ter um excelente discipulado. São princípios simples, muito simples, que você vai ser muito poderoso na sua vida, em toda a área da sua vida, tanto no discipulado, quanto fora do discipulado, quanto na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu físico, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Esses princípios, eles vão ser tremendos na sua vida, e simples, e não estão longe do seu alcance. Nós falamos lá, o primeiro princípio se chama o devocional. Nós falamos do devocional. Nós falamos 2 pontos sobre o devocional. Nós falamos o 1.1, que seria a oração, 1.2, que seria a palavra de Deus. Eu não vou repetir novamente, mas nós vamos para 1.3, o terceiro princípio, de como você ter um excelente discipulado, de como você fazer um discipulado que venha ter êxito, e como isso vai ser muito eficaz na sua vida, no seu cotidiano, em todas as áreas da sua vida. O terceiro é o jejum. Diga comigo, jejum. Eu quero mostrar algumas coisas para você sobre o jejum. A terceira coisa que precisamos é o jejum. O jejum você não faz todos os dias, a não ser que você esteja dentro de um propósito de jejum, uma direção de Deus, a não ser que você esteja dentro desse princípio. Você jejuma de vez em quando, você não jejuma todos os dias, a não ser que você esteja dentro de um propósito. Porém, você precisa fazer um jejum pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos 2 vezes na semana você precisa fazer um jejum. Os judeus, eles jejumam 1 vez por semana, os judeus. Os fariseus, eles jejumam 2 vezes por semana, os fariseus. Eu não sou judeu e eu não sou fariseu. Eu sou cristão, mas nem por isso eu vou deixar de jejuar, nem por isso eu vou deixar de fazer um jejum, e nem por isso eu vou deixar de jejuar 2 vezes na semana. Agora eu preciso te explicar uma coisa: o jejum é jejum, não é regime. Eu preciso fazer jejum e não regime. É jejum, não é passar fome. Não é passar fome, é jejum. Vou esclarecer isso melhor para você e como funciona isso. Dentro de um jejum é preciso pelo menos 5 coisas para que você faça um jejum e que ele seja bem recebido por Deus e que ele faz muita diferença na sua vida. Você precisa pelo menos de 5 coisas. A primeira coisa no jejum que você precisa é a abstinência de um alimento. Se você não deixar de comer um alimento, então isso não é jejum. Você tem que deixar de comer um alimento, seja ele qual for, seja ele o que você colocar no seu propósito, seja ele qual for, da forma como você vai colocar esse alimento. Eu vou colocar e não vou comer carne essa semana. Tudo bem, é um jejum. Não, eu vou colocar e não vou comer o que você mais gosta de comer. Quiabo. Quiabo você come uma vez no ano e não vai fazer esse jejum de quiabo. O cara gosta muito de doce, na sua geladeira só tem doce. Então aí é um bom jejum. Então, ou de todo alimento, ou você faz um jejum de todo alimento por um período, por 12 horas, por 18 horas, por 5 horas, ou seja, isso. Então a primeira coisa, você precisa abster de um alimento. Sem abstinência de um alimento, você não está jejuando.
Estou jejuando, depois do almoço eu começo. Então isso não é jejum. Não, agora é hora do lanche, depois do lanche eu continuo. Então isso não é jejum. Isso não é jejum. Meus irmãos, você precisa deixar de comer alguma coisa. Primeira coisa, para o seu jejum ser bem aceito, você precisa deixar de comer alguma coisa. Segunda coisa, você precisa de um propósito dentro do jejum. Vou jejuar para quê? Não sei. Então, você precisa de um propósito. Você precisa ter um objetivo. Você precisa ter um alvo para você colocar dentro do jejum. Você precisa de um alvo. Agora eu quero te aconselhar uma coisa. Você não coloca 1001 coisas de alvo. Você faz uma lista que cai na frente do verso para o seu jejum. Não faça isso, porque você vai sair do propósito do seu jejum. Faça pouca coisa. Não, eu vou jejuar para isso e para aquilo outro, tá bom? Depois que você terminar, você faz para outras coisas. Não fuja do seu propósito, para que você não fuja do seu propósito. Primeira coisa no jejum, você precisa parar de comer alguma coisa. Segunda coisa, você precisa ter um propósito. Você precisa ter um propósito. A terceira coisa, para que o seu jejum seja bem aceito por Deus, você precisa de orar. Estou jejuando hoje, vou jejuar o dia todo hoje. E em nenhum momento eu levantei uma oração a Deus em relação a este jejum. Meus irmãos, eu creio fielmente que só de você estar falando que está de jejum, Deus vai te ouvir pela misericórdia e a graça de Deus. Mas eu quero te dizer algo. Se você fazer dessa forma, estou de jejum, e separar um período para mim orar, dentro desse período que eu estou de jejum, ali sobrou um tempinho, eu vou correr ali e vou orar, vou correr ali e vou me ajoelhar, ou em pé, ou andando, forma como você quiser, mas eu vou tirar esse tempo de oração para este jejum. 5 minutos, 10 minutos, qual a sua capacidade? 15 minutos, meia hora, outros têm uma capacidade de jejuar mais, jejuar ou orar mais, 1 hora. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração no jejum, mais as barreiras, as cadeias vão quebrar. Uma coisa que você não pode é deixar de orar. Estou de jejum, então eu não vou orar, eu não orei. Irmão, você precisa orar. Para que o seu jejum funcione, você precisa orar. Funcione mais, tenha mais poder. Tenha mais poder, você precisa orar, você estando de jejum. Agora eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês já fez um jejum e que não orou? Não minta. Às vezes a gente cai nesse erro. Às vezes a gente cai nesse erro. Às vezes o ativismo nos deixa. Mas naquele momento do seu cochilo é sacrifício. Você se ajoelha, você se levanta e vai orar um pouquinho. Vai orar um pouquinho para que o seu jejum tenha mais poder. Vai orar em relação àqueles alvos, aqueles 3 ou 4 alvos que você colocou, ou o seu projeto que você fez. Você vai orar por ele. Calma aí, deixa eu abrir. Tem irmãos que não sabem o que está escrito dentro do seu próprio projeto. Estou falando a verdade. Não sabe o que você coloca, não sei, está lá dentro do projeto. Deus sabe. Se você não sabe, Deus sabe. Mas, meu irmão, você está muito interessado no seu projeto. Você está muito interessado no seu projeto. Então eu quero lhe dizer, você precisa dessas 3 coisas que eu estou falando. Uma abstinência de alimento. Você precisa deixar de comer alguma coisa por 1 dia, 2 dias. Ou seja, um propósito que você fez, como no encontro, 21 dias. Ou como nós fizemos no retiro, jejuamos e oramos por um período de 21 dias também. Nós fizemos isso. E a quarta coisa, que você precisa, quarto princípio, né? Quarto princípio que você precisa dentro do seu jejum para que ele seja bem aceito por Deus. Aquilo
do ponto anterior, a palavra de Deus. Se você está jejuando, você tem 5 minutos. Então você pega a sua Bíblia, leia um capítulo dela, um versículo, ou o que for ali, ou se você tem capacidade de fazer mais, leia mais e ore. Administre o tempo em oração e em leitura da palavra. Então você está fazendo um jejum de sábio. Você está fazendo um jejum de sábio. Você está fazendo um jejum que você não simplesmente vai estar passando fome, porque passar fome você vai, principalmente se você gosta de comer bastante, né? Sua cabeça vai doer. Pode ser que ela doa, porque você não está acostumado, você deixou de alimentar por um dia. Talvez você é um viciado no café. Então o que vai acontecer? Você vai ficar sem tomar o café, vai doer a sua cabeça, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. Quero falar para vocês, no princípio da minha vida cristã, que eu falei, agora eu sou crente, de verdade, meu pai tinha marcenaria do lado de casa. Então, para mim, eu tomava um café com pão, leite e pão, 7 horas da manhã. Um leitinho, pãozinho, aquilo, quentinho, uma manteiguinha derretendo, né? E depois eu ia trabalhar, só no mesmo terreno. Aqui terreno é meio estranho, mas no mesmo lote. Vocês podem ter terreno de macumba, não é, mas é quintal, né? Então, eu ia para a marcenaria trabalhar. Chegando lá, a hora que dava 8 horas, eu dava um pulinho lá em casa e bebia mais um copinho de leite com pão. De 9 horas, da mesma forma. Daí, 10 horas, para variar, o pão com leite, não era leite com pão, né? Então, 10 horas, eu comia mais um pão e bebia mais um copo de leite. Era 2 litros de leite por dia para mim. E eu era magro que dava dó. Você tem um morcado, um magro que eu tinha 61 quilos. Imagina. Então, para mim, quando eu realmente me decidi com o Senhor, meu irmão, para mim comer na hora certa já era um sacrifício. Então eu vou jejuar, vou comer na hora certa. Não vou tomar esse tanto de café, esse tanto de pão, esse tanto de leite. Então eu tomava o café de manhã e aguentava, urrando, querendo rasgar um boi no dente, de raiva, até 11 horas do almoço. Mas eu fui acostumando. Hoje eu dou conta de fazer um jejum de 24 horas. Hoje eu dou conta de fazer um jejum de 48 horas. Hoje eu dou conta. Mas foi uma adaptação. Então eu preciso pelo menos essas 4 coisas dentro do meu jejum para que ele seja aceito, bem aceito, para que ele tenha poder. Porque às vezes eu jejuo, mas não acontece nada. Eu jejuo e não acontece nada. Não, mas você passa fome e não acontece nada mesmo não. Você não ora, você não lê a palavra de Deus. Você não fica, que é o quinto, né, focado no jejum. Talvez você até esquece que está de jejum. Nós estamos jejuando, lembrei que eu estou de jejum, né? Você vê tudo que o meu jejum, ele é desorganizado. Eu esqueci que eu estou de jejum hoje, né? Então tá bom. Então você precisa estar focado naquilo ali. Você precisa estar em conexão com aquele jejum, em conexão com aqueles propósitos. Aqui entra o Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar. No seu jejum é orar sem cessar, em todo tempo, né? Se você trabalha lá no seu escritório, está lá escrevendo e orando ao Senhor e pedindo a Deus pelo seu jejum. Você está lá, trabalha de zelador, alguma coisa, está limpando, fazendo alguma coisa, orando, pedindo a Deus sobre o seu jejum. Então, dessa forma, você vai estar focado dentro do seu jejum. Vejamos, no jejum você precisa estar ligado. Fala para o seu
para você. E isso não é verdade. Jejum é só para mim. Isso não é verdade. A verdade é que o jejum é para todas as coisas. Jejum é para todas as coisas. Para quê? E para quem vai ser direcionado o jejum. O jejum é para você e para aquilo que você vai ser direcionado o jejum. É para o propósito que você colocar. Jejum é para o propósito que você colocar. Às vezes nós confundimos com a oração de língua, o dom de falar em línguas. As línguas, diz a palavra, quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Eu mesmo, a si mesmo. Quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Mas, se havendo intérprete, então toda a casa é edificada. O jejum, nós confundimos com o jejum, com oração em línguas. Falamos, o jejum, ele é simplesmente para mim, para quebrar a minha carne. Não é não. O jejum é para tudo. Jejum é para tudo, para todas as coisas, para todo o propósito. Jejum, ele é para mim. Eu estou fazendo um jejum para mim. Então ele é para mim. Estou fazendo um jejum para você. Então o jejum que eu estou fazendo é para você. Você vai direcionado a você. Estou fazendo um jejum para que eu tenha revelação da palavra de Deus. Estou fazendo um jejum para intercessão. Estou fazendo um jejum para muitas outras as coisas. Veja o seguinte. Veja o que está escrito em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecerei. Esther 4,16. Preste bem atenção ao que diz aqui em Esther 4,16 sobre o jejum. Esther falou assim: vá e jejuai para mim. Então, ela está dizendo para as servas dele, para os judeus: jejue para mim. Então, o jejum não é só para. O jejum não é só para mim. Então, o jejum é para quem eu direcionar o jejum. Jejum é para quem eu direcionar o jejum. Eu também orarei e jejuarei para mim. Então o jejum é para mim também. Para que eu vá ao rei. O jejum também é para quebrar cadeias. Porque eu preciso ir ao rei. Mesmo que seja contra a lei, eu vou diante do rei. Então, essa contra-lei é contra a lei, mas não contra a lei dos homens, mas não contra a lei de Deus. Se você fazer um jejum contra a lei de Deus, não funciona. Mas eu vou com um jejum contra a lei dos homens, porque existia uma lei para matar os judeus. Eu vou diante do rei em jejum contra essa lei, para quebrar essa lei. Então o jejum já não é mais para você, é para quebrar essa lei, para quebrar essa barreira, quebrar esses obstáculos, quebrar essas barreiras. Então o jejum é para tudo. O que nos fala lá em Neemias 1:4: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias orou e jejuou. Por quê? Porque ele viu o opróbrio da nação. Porque ele viu que a nação estava derrubada, que a nação precisava de Deus, que a nação precisava do Senhor, que precisava do socorro de Deus. Então ele jejuou
buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza, ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Daniel, em determinado momento, ele orou e jejuou. Ele observou a lei. Ele observou os livros. E nos livros existia uma palavra de que a nação ficaria sobre cativeiro 70 anos. Não, calma aí, vamos fazer as contas. Nós viemos aqui, nesse ano, deu 70 anos. O diabo está roubando alguma coisa de nós. Nós estamos aqui sobre prisão, mas sem merecer. Nós estamos aqui sobre esse momento sem merecer. Eu vou orar e jejuar para que o corpo saia desse opróbrio. Então você pode orar pela igreja, você pode orar pela família, jejuar pela família, jejuar pelo corpo. Eu vou jejuar pela minha família, eu vou jejuar pelos meus filhos, eu vou jejuar pela minha esposa, eu vou jejuar, se você é mulher, pelo seu esposo, eu vou jejuar por essas pessoas. Então o jejum, ele é para todos. O jejum abrange aquele propósito que você colocar. Ele abrange aquele propósito que você colocar. Na guerra, em 2 Crônicas 22 e 4 fala: então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti daquele mar da Síria, eis que já estão em Jazon Tamar, que é em Gete. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as coisas de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então preste atenção, isso é um jejum para a guerra. Envie o povo guerrear contra você, envie o povo para te destruir. Senhor, eu coloco em jejum agora contra esse povo que está vindo contra mim. O jejum já é para a guerra. Meus irmãos, às vezes quando as pessoas estão enfrentando uma guerra, quando as pessoas estão enfrentando uma batalha, uma dificuldade na sua vida, e a palavra de Deus nos fala que existe casca que só sai mediante oração e jejum. Ah, mas esse negócio não tem jeito, esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo. Então o que você faz? Ora, jejua e quebra esse negócio. Às vezes o emprego não está funcionando. Ora, jejua e quebra esse emprego. Ou emprego não, quebra o demônio que está nesse emprego. O emprego não. Essa barreira que está impedindo você de prosperar. Talvez a situação emocional, a sua situação emocional está caótica. Talvez sua situação emocional está caótica. Se coloque em jejum e oração. Em jejum e oração. E a situação vai mudar em nome de Jesus. Ela vai mudar. É isso que nós fazemos em um devocional. São coisas simples. São coisas muito simples. E que tem grande poder na nossa vida. São coisas simples e que tem grande validade na nossa vida. Então o que eu faço no devocional? Eu faço essas coisas. Eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo. E as coisas vão rompendo. As coisas vão rompendo. Vão rompendo. Jejum é para mim, é para você, é para o próximo. É só fazer da maneira certa e você vai ver que as coisas funcionam. Você vai ver que as coisas vão ser quebradas. Você vai ver que as coisas vão ser destruídas. Os inimigos, as barreiras vão ser destruídas. Então, meu irmão, jejua. Jejua. Este é o nosso terceiro ponto sobre o seu devocional. Então, para que o nosso discipulado venha a ser maravilhoso, eu preciso usar a prática do devocional. Nós precisamos usar essa prática do devocional. É para que o devocional venha a ser com muito poder. O meu devocional venha a ser com muito poder. Eu preciso também agora falar
fazer essas 3 coisas simples. Essas 3 coisas muito simples, que é a oração no meu devocional, que é a leitura da palavra no meu devocional, e que é também o jejum no meu devocional. Então você vai ver que grandes bênçãos você vai colher dentro do seu discipulado. Você vai ver que o discipulado vai funcionar. Você vai ver que os discípulos vão melhorar. Você vai ver que os discipuladores vão estar melhorando, vão ter um alimento, vão ter algo para se passar, vai ter vida para se passar, vai ter unção para se passar. Então as coisas vão rompendo, vão crescendo. Então nós precisamos chegar aos 100% dentro do discipulado. Nós precisamos chegar a esse 100%. E esse 100% nós vamos chegar adquirindo ou tendo um bom devocional. Uma simples coisa. Essas coisas não estão distantes de você. Elas não estão distantes de você. Ela está bem próxima de você. É só uma questão de decisão. Simplesmente uma questão de decisão. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar. É uma questão de decisão. Então decida hoje fazer isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? 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 Amém. Então diga assim, 3 coisas. 3 princípios. Que nós precisamos fazer para ter um excelente devocional. Um excelente discipulado também. Quais são? Existe a quarta depois, 1.4. Existe também o 2, eu só estou na página 5 e vai até a página 11. Mas nós vamos... Amém? Esse falou amém, ele pode falar misericórdia, né? Que... Quando ele vai pregar, ele não vai. Mas nós vamos fechar aqui. E na próxima vez que eu vier pregar, eu vou continuar trazendo os princípios para que nós possamos ter um excelente discipulado. Amém? Amém.